de passar. Gente, vamos estudar, vamos? Tomei Mas aí o que tomei um corote, uma vodka, peguei 2 mulheres e quase virei pai. Isso. Eu tava esperando a Nanda falar isso, cara. Eu tava achando estranho ela não falar. Vamos lá, gente. Agora é paralelogramo, né? Agora eu fiz o finalzinho do paralelogramo, né? Eu No caso, eu não gravei consegui até a aula de entrar. vocês ontem, salvei aqui. Eu vou abrir. Ai, Deus amado. Gente, vocês são ótimos. Vocês que são maravilhosos. Muito saudades, meu Deus. Bisteca, você leu toda a resenha do grupo ontem? Não li, porque é muita coisa. Então, fala para os alunos que eles têm que começar a dar palpite. Eu vi uma parte da resenha que eu achei muito fofinha, que foi uma parte lá que vocês falaram do negócio do Carlos lá. Eu achei bem legal isso. Resume o que aconteceu aí. É que o Bisteca tá gravando a aula, né? Aí depois Agora não dá pra resumir, não. Ainda mais Não, o Bisteca corta depois, não tá nada, não. Não, o Bisteca não tá editando mais nada aqui, não, porque dá dando trabalho editar. Já pelos comentários não aparece, né? Então, Não entendi. Também não entendi, não. é porque se ele estiver gravando a aula, depois não aparece que a gente colocou nos comentários, entendeu? No bate-papo. Ah, sim, isso é verdade. Mas aí vocês não vão ficar então batendo peraí. papo e eu dando aula aqui, né? Não, eu vou resumir em uma mensagem só. Ah, tá. Galera, é o seguinte, então, ó, na aula de ontem nós paramos aqui no paralelogramo. E aí eu mostrei para vocês como calcular a área do paralelogramo, que é fazer base vezes altura. E aí eu disse para vocês que ficou faltando a questão de como calcular, algumas propriedadezinhas importantes sobre as diagonais do paralelogramo. Então, eu vou desenhar outro paralelogramo ali, porque aquele eu já baguncei bastante. E aí, então, lembra que o paralelogramo ele tem os pares de lados, né, paralelos. Então, ele tem os lados opostos paralelos. E esses lados opostos, eles são congruentes, certo? Então, eu tenho aqui no paralelogramo, estou desenhando um outro paralelogramo aqui qualquer. Vamos lá. Nossa, tem bastante coisa ali para ler depois. Seguinte, meus amores, ó. Então, vamos lembrar aqui rapidinho e recapitular o que a gente viu na aula passada sobre paralelogramo. Esses lados opostos, eles são paralelos, certo? Então, são paralelos e congruentes, assim como esses dois aqui. Tudo bem? Eu tenho que os ângulos opostos são iguais. Então, esse ângulo e esse ângulo também são iguais, assim como esse e esse. Certinho? E aí vem o que eu quero falar sobre as diagonais. Ele tem duas diagonais. As duas diagonais elas são distintas, tá? Então, ele tem essa diagonal aqui, que seria a maior diagonal, porque ela está oposta a esse ângulo preto, que seria um ângulo obtuso, seria o maior ângulo. Então, a maior diagonal ela é oposta ao maior ângulo, tá bom? E teria essa outra diagonal aqui, que seria a menor diagonal, que está oposta ao menor ângulo. Tudo bem? As duas diagonais interceptam nesse ponto aqui, eu vou chamar de ponto M. E aí, o que significa? O que a gente precisa saber? Que as diagonais do paralelogramo, elas interceptam exatamente no ponto médio. Então, esse ponto M, ele é o ponto médio ali da intersecção das duas diagonais. Significa o que isso, Bisteca? Significa que ele divide as diagonais ao meio. Então, esse pedacinho aqui amarelo seria congruente a esse outro pedaço. Tudo bem? Então, aquele ponto de intersecção das duas diagonais é o ponto médio. Assim como esse pedacinho aqui verde é igual a esse. Tá certo, meus amores? Então, a gente precisa saber isso, tá? E, além disso, foi o que eu falei, né? Lembra sempre
que as diagonais elas são distintas. Tem uma maior e tem uma menor. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? A área dele é base vezes altura. Tudo bem? Tudo E aí, bem. se tiver ok, aí nós vamos lá para o próximo, que é o losango. Então, ó, o próximo é o losango. Então, quais são as características do losango? Assim como eu escrevi aqui, ó, o paralelogramo, tá bom? Nossa, agora eles estão discutindo outra parte lá. Vamos lá. O losango, ele possui os lados congruentes. Então, não são só os lados paralelos congruentes. Todos os lados são congruentes, assim como é o quadrado, tá bom? Os lados opostos, eles são paralelos. Então, lados opostos, paralelos. E os ângulos opostos também, eles também são paralelos. São congruentes. Eita. Então, ângulos opostos congruentes. Certo, meus amores? Tudo bem? E aí, para desenhar o losango, eu vou fazer o seguinte. Vou começar pelo desenho das suas diagonais, que fica mais fácil. Tá? Então, eu vou desenhar aqui a diagonal maior. E essa daqui seria a diagonal menor. E aí, espero que dê certinho. O losango eu vou fazer aqui em preto, tá? Seria esse quadrilátero aqui, ó. Olha lá, tipo uma pipinha. A minha vida inteira eu achei que era losango e não losango. É losango, eu também. Aí eu fui aprender para escrever na lousa, porque aí também pega mal escrever errado, né? Aí É complicado. Losango é errado? não existe, eu acho. Losangulo. Minha É vida foi uma losango. mentira, então. É losango. É. Eu aprendi com meu irmão. Eu escrevia losango. É. Aí, galera, tem aqui que todos os lados são iguais. Tudo bem? No losango, todos os lados são iguais. Aí já vamos falar aqui sobre as diagonais. Que as diagonais no losango são importantes. Ou importantes. Oi. As diagonais, elas são bissetrizes? Sim. As diagonais do losango, elas são bissetrizes. Além de bissetrizes, elas vão ser perpendiculares. E elas também interceptam no ponto médio, dividindo as diagonais ali ao meio. Então, ó, as diagonais aqui, elas são perpendiculares entre si. Então, o ângulo formado aqui é de 90. Aqui, ó, ela divide o ângulo ao meio. Ela divide ao meio, Shen, porque aqui eu tenho 4 triângulos retângulos congruentes. E como os retângulos eles são congruentes, por isso que tem os ângulos de cada triângulo igual. Por isso que é bissetriz, tá? Então, por exemplo, se aqui é beta, muito feinho esse beta. Vamos desenhar alfa, que fica mais bonitinho. Alfa, aqui também vai ser alfa. E como os ângulos opostos são iguais, aqui embaixo também, ó. Vai ser alfa e aqui vai ser alfa também. Então, isso daqui é o losango. As diagonais, elas são bissetrizes, perpendiculares e interceptam no ponto médio. E são 2 valores para as diagonais, né? Tem aqui a diagonal, que é a diagonal maior, elas são distintas. E aqui eu tenho a diagonal, que é a diagonal menor. Para você calcular a área do losango, a gente vai fazer através do produto das diagonais, né? Vocês lembram a formulazinha? Para o losango vai ser diagonal maior vezes diagonal menor dividido por
2. Então, a área do losango é Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Certo? Ok. Por que que é Dzão vezes Dzinho? Eu sei que vocês iam perguntar isso. Por quê? Por quê? Por quê? É o seguinte, ó. Eu vou fechar aqui num retângulo. Se os lados são iguais, eles não seriam um quadrado tortinho? Na verdade, todo losango é um quadrado, todo quadrado é um losango, mas nem todo quadrado é losango, tá? Eu já vou comentar sobre isso também. Mas só para vocês entenderem por que é Dzão vezes Dzinho sobre 2, é o seguinte. Todo mundo tá vendo esse retângulo aqui em verde, que eu desenhei para fora? Sim ou não? Sim. Vocês concordam comigo que nesse retângulo, a base dele é Dzinho e a altura dele seria Dzão? Sim. Então, vocês concordam comigo que a área desse retângulo verde seria Dzinho vezes Dzão, ou seja, Dzão vezes Dzinho. Tudo bem? Só que o losango, ele não ocupa toda a área do retângulo. Ele ocupa quantos triângulos retângulos aqui, ó? Ele ocupa 1, 2, 3, 4. Não sei se vocês perceberam, mas o São retângulo 4 de verde, 8, né? isso, ele foi dividido em 8 retângulos, em 8 triângulos retângulos. O losango usa 4 deles, por isso que a gente coloca aqui dividido por 2, porque é a metade da área daquele retângulo. Por isso que é Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Certo? Gente, o áudio travou só pra mim? Eu Não, não tô tá tudo escutando bem? nada. Oi, tá escutando? Ai, amiga, foi só pra você, eu acho. Aqui tá tudo certo. Então tá bom. Galera, belezinha? Então, ó, só para dar uma justificativa aí, porque que a área é Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Importante a gente saber como usar. E aí, ó, vai pegar no que a Cecília falou aqui, que é importante. Como os lados opostos são paralelos, eu posso afirmar, olha lá, ó, lados opostos paralelos. Eu posso afirmar que todo losango é um paralelogramo. Então, ó, vamos escrever isso. Ó. Todo losango é paralelogramo. Todo losango é paralelogramo. Certinho? Então, todo losango é paralelogramo. Por que que todo losango é paralelogramo? Porque os lados opostos são paralelos. Ou seja, todo losango também vai ser trapézio. Vocês vão ver que isso é bem legal. E, para a gente finalizar, tem os dois mais famosos. Que são... Primeiro, vamos ver o retângulo e depois o quadrado. Pessoal, como vocês já estão acostumados, ao invés de eu escrever todas as características, eu posso só fazer o desenho e falar? Pode. Por mim, tudo bem. Porque vocês já estão mais acostumados com eles, tá? Então, eu tenho um retângulo aqui. E que a gente precisa saber sobre o retângulo? Os ângulos são todos iguais a 90. Inclusive, por isso que ele é chamado de retângulo, ângulo reto. Os lados opostos são paralelos e congruentes, certinho? E aí eu vou chamar aqui de base e aqui de altura, e vocês já estão acostumados a calcular a área. Então, para calcular a área dele, o que a gente precisa saber? Que a área do retângulo, ela vai ser base vezes altura. Belezinha? E aí, só comentar sobre as diagonais, o que é importante saber sobre as diagonais? As diagonais, elas são iguais, elas são congruentes. Mas elas não são bissetrizes
e elas também não são perpendiculares. Elas continuam, obviamente, interceptando aqui, ó, nesse ponto, que é o ponto médio. A única coisa que eu posso afirmar é isso, ó, que as diagonais, como elas são iguais, então vai acontecer, ó, vai dividir aqui em segmentos iguais, e aí eu vou formar triângulos aqui, que são triângulos congruentes, né? Esse triângulo à esquerda é congruente do da direita, né? Esses dois aqui. E o triângulo de cima com o de baixo, eles também são congruentes. Mas é importante ressaltar isso, que muito aluno confunde no retângulo. As diagonais não são bissetrizes, tá? A única coisa que eu posso dizer sobre as diagonais é que elas são congruentes. E as diagonais, elas são congruentes e interceptam no ponto médio. Então, elas estão interceptando aqui no ponto médio e elas são congruentes. Show? Sobre o quadrado... e aí vamos lá, rapidinho. O retângulo, ele tem os lados opostos paralelos. Então, se ele tem lados opostos paralelos, eu posso afirmar que todo retângulo é paralelogramo. Todo retângulo é paralelogramo. Certo? Então, todo retângulo, ele é paralelogramo. Tudo bem? E aí, chega aqui no último carinha, que seria o quadrado. O que a gente precisa saber sobre o quadradinho? Isso me parece um quadrado. O quadrado, ele tem todos os ângulos iguais a 90. Tudo bem? Aí eu posso dizer, então, que todo quadrado é retângulo. Vão guardando aí, tá? Por ele ter todos os ângulos iguais a 90, ele tem, então, a característica do retângulo. Então, todo quadrado é retângulo. Tudo bem? Os lados opostos são iguais e paralelos. Então, se os lados opostos são paralelos, ele é paralelogramo. E se os lados são iguais, significa que ele é losango. Então, o quadrado ele seria um tipo de losango, certo? E para calcular a sua área, como eu tenho aqui lado e lado, né? Você vai usar o mesmo princípio aqui do retângulo. Então, para calcular a área, a gente vai fazer base vezes altura. Só que no caso, como os lados são iguais, vai ficar L elevado ao quadrado. E as diagonais também são congruentes. Então, quando eu pego aqui as diagonais do meu quadradinho, eu vou determinar o seguinte, ó. Aqui eu tenho uma diagonal, aqui eu tenho outra diagonal. Presta bastante atenção. As diagonais aqui, o quadrado, ele não é um losango, então ele vai herdar as características do losango. Então, as diagonais do quadrado, elas são perpendiculares, elas vão formar aqui, ó, 90 graus. Elas são também bissetrizes, às vezes a gente esquece isso na hora do exercício. Elas são bissetrizes, tudo bem? E elas interceptam no ponto médio, dividindo aqui as diagonais em segmentos congruentes. E aí é legal a gente lembrar da fórmula para diagonal. Lembram que a diagonal do quadrado, ela é L raiz de 2. Certinho, galera? Então, o quadrado, ele é losango, porque ele tem os lados iguais. Ele é retângulo, porque tem os ângulos de 90.
Se ele é losango, ele é retângulo, ele é também paralelogramo. E o quadrado também é trapézio. Todos que eu falei para vocês são trapézio. A gente consegue visualizar essa relação através de um diagrama. Através de um diagrama de Venn aqui, né? Formando um conjuntinho. E a ideia seria essa. Eu tenho, por exemplo, aqui um conjunto dos caras que são retângulos. Certo? Aí, eu tenho um conjunto aqui de uma galera que é losango. A intersecção entre retângulo aqui e losango é o conjunto dos quadrados. E tanto retângulo como quadrado como losango, como ele tem dois pares de lados paralelos, eu posso afirmar que eles são paralelogramos. E como todo paralelogramo é trapézio, então todos eles vão ser trapézios. Então todos eles são trapézios. Ficou claro isso para vocês? Todo paralelogramo é trapézio, todo retângulo é paralelogramo, todo losango é paralelogramo. O retângulo que é losango, vamos dizer assim, seria o quadrado. O quadrado seria a intersecção entre eles. E todos eles são trapézios. Certo, meus amores? Tudo bem? Ok. Chique. Show. Bora fazer exercício? Ah, não. Como assim? Não, pode fazer, que eu tô com preguiça, mas vamos lá. Você Estamos com preguicinha. Também estou com fome, na verdade. Até que horas que a gente tem que ir? Até agora, um vídeo de 40. Acabou, professor, já era. É que normalmente quando cai a gente volta, mas teoricamente acaba agora. É, a gente vai até cair. Que horas que falta quanto tempo para cair? Daqui a pouco a gente cai, ó. Falta 10 minutos ainda. Não falta? Então vamos até cair, pô. Olha, eu separei aqui as atividades de salas de vocês da aula 14. É aula 14 mesmo? Eu não estava viajando, não, né? É isso mesmo. Eu só não sei a página. Se você souber, Maju, Mafi. Página 22. Ah lá, tem 10 minutos agora. Dá para fazer exercício. Vocês topam ir então ou não? Oi? Vocês topam a gente ficar até cair e fazer os exercícios ou tá, não? Sim, Não? sim, Se vamos. alguém precisar sair, eu depois vai estar lá no YouTube também. Tá? Vamos lá. A gente tem pouco tempo aí. Então, página 22 é o livro 4, tá, galera? Lá na frente 2. É o livro 4, frente 2. E aí o primeiro exercício ó, já é neném. Já é do Enem. Ele fala o seguinte: uma empresa de manutenção de jardins foi contratada para plantar grama em um campo de futebol retangular cujas dimensões são 70 por 100 metros. A grama que será utilizada é vendida em tapetes retangulares de dimensões 40 por 125, isso em centímetros. Quantos tapetes de grama, no mínimo, serão necessários para cobrir todo o campo de futebol? Certinho? Então, segundo o nosso amigo ali, vou fazer até em verdinho, ó, tem um campo de futebol com as dimensões de 100 metros
por 70, certo? E aí serão colocados nesse campinho aí pedacinhos de grama, certinho? Com as dimensões de 40 por 125, isso em centímetros. E ele quer saber quantos tem. Então, para a gente fazer, né, vamos calcular a área do campo de futebol e qual é a área que cada tapetinho ocupa. E aí a gente pode dividir a área do campo de futebol por essa para descobrir quantos são necessários. Tudo bem, galera? Só não esquece aqui, ó, de transformar. Ou a gente transforma tudo para centímetro, ou transforma tudo para metro. E aí foi lá uma das primeiras coisas que a gente estudou esse ano, né? Metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, se eu quero sair de metro e chegar em centímetro, eu vou multiplicar 2 vezes por 10. Vou multiplicar por 100. E fazer o contrário é dividir por 100, né? Aí você dividiria. Aí vocês escolhem o que seria melhor. Então, vamos lá? Vamos primeiro fazer a área do campo. Vamos transformar em centímetro, né? Então, vou pegar aqui, ó, 100 metros. Para chegar em centímetro, vou multiplicar 2 vezes por 10. Então, eu vou ter aqui, ó... Eita, ficou um em cima do outro. 10.000 centímetros. E 70 vezes 10 vezes 10 vai dar 7.000 centímetros. Então, a área do campo vai ser 14.000. Você já está falando a resposta. Não, o Shen é muito... O Shen é muito... Já... Então, vamos lá. Vamos multiplicar isso daqui. Vai dar 10.000 vezes 7.000. Vai dar um número grande. Se alguém tiver um dinheiro desse quiser depositar na minha conta, pode ficar à vontade. Dando spoiler, cara. Vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai dar coisa pra caramba. Eu também aceito dinheiro. Bobinho. Vai dar 70 milhões de centímetros quadrados. E a área do tapete vai ser, então, 125 vezes 40. Então, a área do tapete, ela vai ser igual a 0. 4 vezes 5, 20. Com 2. 2 vezes 4, 8. Com mais 2, 10. Vai 1. Vai dar 4 vezes 1, 4. Com mais 1, 5. Vai dar 5.000 centímetros quadrados. E aí, agora a gente vai dividir. Pega 70 milhões de centímetros quadrados e divide por 5.000 centímetros quadrados. Aí vamos cortar aqui, né? Esse triozinho de 0. E aí sobrou 70.000 dividido por 5, que segundo o Shen vai dar 14.000. Então a alternativa correta é a letra E de spoiler. Eu sei que é quest, tá? Mas é só para ficar engraçado aí, segundo o que o Shen falou. Alguma dúvida? Boa essa aí de spoiler aí. Ó, opa. Nossa, ele já colocou a conta, velho. Olha. Esse Shen aí é o... Ô, Bisteca, Oi. eu acho que não vai dar tempo de perguntar. Posso te perguntar sobre uma questão do livro? Pode. Como é que faz a 4 dos propostos? Dessa mesma aula? É. Eita, eu vou ter que abrir o livro aqui, porque eu não tinha preparado ela, não. Depois eu te mando, então. Hã? Depois eu te mando, então. Então tá, porque o que eu trouxe aqui pra gente, eu só peguei os exercícios mesmo da sala. Daí depois eu vejo. Tá bom, depois eu te Tá mando. bom? Deixa eu ver qual que eu vou fazer agora. 2. Tem a Lives também, que eu vou mandar a dúvida dela agora à tarde. Ah, eu tive que acordar 7 horas da manhã. Que hora que vocês acordaram? Só pra eu ficar
feliz ou triste. Eu tive que dar aula às 7 horas da manhã. Acordei às 6h20. Se eu não tomasse banho, não ia ter pique para dar aula. 7h28. Sorte a sua. 7h28. Já estava 28 minutos gastando saliva. A 29, 25. Se começar às 7h30, 31, 32, eu vou ficar muito bravo aqui, mas vamos lá. A loja Telas e Molduras cobra R$20 por metro quadrado de tela, R$15 por metro linear de moldura, mais uma taxa fixa de entrega de R$10. Então, vou anotar essas informações para me escrever. É 20 conto por metro quadrado da tela, certo? E 15 conto por metro linear da moldura. Aquela moldura lá, então, no caso, ele não tá considerando ela como um metro quadrado, né? Ele está considerando só como um metro linear. Uma artista plástica, tá, mais 10 que é a taxa. Ó, já estava esquecendo dela aqui. Um artista plástico precisa encomendar telas e molduras a essa loja, suficientes para 8 quadros retangulares, 25 por 50, e em segunda fez vamos lá. Eu mania de ficar lendo tudo direto. Então, são 8 quadros retangulares de 25 por 50. E em seguida fez uma segunda encomenda, mas agora para 8 quadros retangulares de 50 por 100. O valor da segunda encomenda será... Então, ainda bem que ele quer só o da segunda encomenda. Então, na segunda encomenda, são 8 quadros. E aí, no quadrinho dela lá, que tem as medidas de 100 por 50. Certo, galera? Então, vamos lá. Vamos primeiro calcular a área. Aqui a gente vai precisar da área e do perímetro. Vocês concordam comigo? Porque com o cálculo da área, a gente consegue determinar quanto de tela que ela precisa. E com o cálculo do perímetro, a gente consegue determinar o quanto de moldura ela vai precisar. Então, nessa telinha aqui, vamos lá, ó. Como está trabalhando em metros, eu já vou transformar em metros, então, né? Então, ó, 100 centímetros equivale a 1 metro e 50 centímetros vai ser meio metro. Tudo bem? Então, a área desse quadro vai ser 1 vezes 0,5, vai ser 0,5 metros quadrados. Certo? O perímetro. Perímetro, lembra que a gente chama de